Olá, estamos mais uma vez aqui para compartilhar conhecimento, é o que nós fazemos, divulgando aí o que a gente aprende. Vamos continuar hoje nesse vídeo, ao segundo vídeo que eu faço sobre esse baralhinho da disciplina positiva. Você pode procurar aqui no canal um vídeo com as 4 estratégias de disciplina positiva na sala de aula. Esse vídeo aqui nós vamos abordar algumas outras estratégias, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 estratégias hoje que nós vamos falar sobre os ensinos, né? Que essa educação socioemocional ela exige primeiro da nossa parte. Já fizemos uma reflexão em vídeos anteriores que, independente de quem é responsável, né, pela educação socioemocional da criança, se é a família, se é a escola, se é mesmo outra pessoa ainda, né? A gente já fez essa reflexão e alguns professores concordam comigo que, independente de aonde foi a falha, aonde foi o erro, se foi na família ou não, o que importa é que a gente precisa, para o nosso trabalho sair bem, a gente precisa de crianças que também estejam desenvolvendo suas habilidades sociais e emocionais. E daí, então, a gente estuda para aprender como fazer, porque nem todo professor já vem pronto com isso. Como eu vou ensinar para essa criança a melhorar isso? Então, aqui estão algumas estratégias práticas. São ferramentas práticas, são cartinhas, né? E as cartinhas, elas, como eu apresentei a vocês no vídeo passado, ela vem com um desenho, uma reflexãozinha aqui, e aqui ela vem com um texto, e essas cartinhas podem ficar disponíveis para o professor, podem ser usadas em reunião de estudo, esse tipo de coisa, tá? Então, hoje eu vou falar sobre o treinamento. A primeira dica de hoje é sobre o treinamento. Nossa criança não chegou pronta, ela precisa ser treinada. A gente, como professor, sabe que antes de cobrar alguma coisa numa prova, a gente tem que ter ensinado antes na sala de aula, né? A regra geral, pelo menos, é essa. Então, da mesma forma, quando a gente tem expectativas de uma criança que se comporta bem, de uma criança que se ambienta muito facilmente na sala de aula ou em diferentes ambientes da escola, essa criança, então, ela tem que ser preparada. Alguém tem que ensiná-la como as coisas são, como funcionam, e tem que dar um tempo mesmo para ela assimilar essa aprendizagem, colocar em prática o que ela está aprendendo ali com você. Então, primeira dica, invista tempo em treinamento. Muitas vezes esperamos que as crianças realizem tarefas sem um treinamento adequado. As reuniões de classe, que é uma proposta da disciplina positiva, são um excelente exemplo de desafios por conta da falta de treinamento em cada uma das 8 habilidades essenciais. Reserve um tempo para praticar cada habilidade com seus alunos antes da resolução de problemas com desafios reais. Também acho válido isso, a gente criar estratégias assim, usando o hipotético, o abstrato primeiro, quando a gente vai falar de comportamento humano, para depois aplicar na prática. Por que que é o inverso? Não é do concreto para o abstrato, mas do abstrato para o concreto. Porque quando você fala para a criança, às vezes até para um adolescente, direto, um fato real, para dali ela aplicar o conhecimento, existe a emoção envolvida. Nossa, a professora está me expondo, ela colocou, nossa, ela lembrou de novo aquele caso, eu já pedi desculpa, ela está tocando naquele assunto novamente. E a criança pode sentir as suas dores, né? Aquela dor emocional que no dia do evento aquilo ocorreu, pode ser que aquilo volte à tona de novo, até porque não ficou bem resolvida a situação. Então, para não criar clima, para não criar tempestade, talvez seja melhor começar de um exemplo hipotético, para a gente aplicar o conhecimento, e depois que as crianças estiverem bem inteiradas do assunto é que a gente passa para a prática, né? Para que elas realmente apliquem em casos reais que elas vivenciaram ali. Use problemas fictícios, mas típicos, para a encenação de papéis como uma maneira divertida de praticar. É uma sugestão muito válida, a gente costuma ver isso em dinâmica de grupo, essas coisas, é a encenação, é o pequeno teatro ali, para demonstrar mesmo a cena e depois a gente pede para aquela pessoa que participou do teatro, para ela relatar o que ela sentiu. Então imagina que você vai encenar uma briga de parquinho, fictícia ali, mas depois você pergunta como você se sentiu nesse papel, que nem era real, né? Nem aconteceu de fato, era só um teatro. E você vai ver as crianças relatando, elas vão ter um contato com aquela realidade ali, elas vão conseguir relatar sentimentos, relatar necessidades por trás daqueles sentimentos. É bem interessante, bem válida a experiência do teatro, da encenação. Algumas habilidades podem levar vários dias ou semanas para serem aprendidas.
outras podem levar apenas 1 ou 2 dias. E também há as aprendizagens, o aprender é individual. Então há aquelas aprendizagens que mesmo que o grupo maior já tenha assimilado, pode ser que uma ou outra criança ainda não assimilou, ainda não se apropriou de verdade daquilo e não colocou em seu hábito de atitude, de palavra, né? Eu vou dar um exemplo. O nosso hábito, quem tem um hábito, professor, de às vezes falar um pouco mais alto para competir com o volume da turma, né? Tá aquela turma barulhenta e de repente o professor, atenção, vou começar minha aula. Então ele coloca o tom de voz, né? O volume mesmo mais elevado. Daí a gente quer mudar, a gente, não tô achando legal isso para minha voz, vou querer modular essa voz de uma forma diferente. Daí quando você decide fazer e começa a praticar, você vai ver que ainda pode acontecer um ou outro momento de lapso ali, de erro, né? E você volta com aquela entonação mais forte, mais alta. E aí então você percebe, eu já decidi o que eu vou fazer, eu já entendi o que eu vou fazer, mas eu ainda erro. Então é o poder do hábito, o hábito anterior te fazia errar tanto, então agora pouco a pouco você vai desvencilhar daquele hábito anterior e criar um novo hábito. Com a criança vai ser assim também, cada um a seu tempo, cada um de uma forma, né? E, enfim, desenvolvendo as habilidades pouco a pouco aí. E por fim, coragem e aprendizagem com os erros, sempre que as coisas não vão bem. A aprendizagem também, principalmente da disciplina positiva, é muito bonito falar quando tá todo mundo alegre e feliz. O negócio é quando tem grito, choro, raiva, né? Sentimentos muito fortes, muito violentos ali envolvidos e a gente ainda dá conta de aplicar tudo isso. A gente vai ver umas estratégias legais para a raiva, é o próximo vídeo nosso, a gente vai falar sobre a raiva. Então, uma das soluções aqui, que eu já vou até antecipar, que é no momento de crise, o que é a proposta da disciplina positiva é o momento da pausa. É você realmente parar tudo para aquela criança ou para aquelas crianças que estão ali descontroladas mesmo e dar uma pausa, chamada pausa positiva. Não é uma pausa no sentido de vou te colocar de castigo num canto, não é isso que a disciplina positiva propõe. E isso tem que ser falado bastante com as crianças, porque elas podem erroneamente associar que essa pausa seja uma punição, e não é. Tanto que você oferece isso para a criança e oferece um ambiente seguro para que ela possa fazer essa pausa positiva. Por outro lado, também há relatos de pessoas que foram aplicar a pausa positiva e tiveram uma experiência contrária. Crianças que de repente estavam desinteressadas, enfim, com algum problema ali e queriam ir para a pausa positiva, porém elas estavam bem, estavam tranquilas, mas elas queriam fugir da aula, né? Então acontece esses dois extremos aí, uma criança se sentir punida, né? E às vezes punida injustamente, e a outra criança se sentir um pouco assim, né? Meio na esperteza ali, eu vou aproveitar essa pausa, professora, eu preciso de uma pausa positiva. Mas na verdade ela tá precisando zanzar, sair da aula ali, se dispersar um pouco, porque ela tá achando a aula um pouco chata, ou cansativa, ou penosa, alguma coisa assim. Mas enfim, então ensine como funciona a pausa positiva, é a dica desse cartão aqui. A pausa positiva não é igual uma pausa punitiva. Pesquisas mostram que os alunos se comportam melhor quando se sentem melhor. Não vou dizer nem só os alunos, né? O ser humano se comporta melhor quando ele se sente melhor. Então, quando a gente vai abordar um assunto difícil, tenso, polêmico, claro que se todo mundo estiver em paz, tranquilo, a gente consegue abordar esse assunto. Mas se a gente estiver vivenciando aquele momento daquele assunto, é mais difícil, é mais complexo conseguir fazer uma discussão ali tranquila, né? Então é claro, quando você está tranquilo, você vai conseguir raciocinar melhor, você vai conseguir tomar decisões melhor, você vai escolher as melhores palavras para se expressar. Então o ideal é isso, a pausa é para levar a criança para esse lugar de tranquilidade, de serenidade. E aí sim ela vai conseguir, já com mais calma, ela vai conseguir falar um pouco dos sentimentos, de suas necessidades, do seu posicionamento diante do fato que ocorreu e buscar uma solução. Então, é um local mais pacífico, mais tranquilo, né? Encoraje seus alunos a criarem um lugar para a pausa positiva na sala de aula, discutindo como seria esse lugar e o que teria lá. Exemplo, almofada, música, bicho de pelúcia, bolas para aliviar o estresse, livros. Algumas escolas que aderiram completamente ao programa da disciplina positiva montaram realmente uma sala, tá? Uma sala de descanso, como se fosse isso.
mas que oferece um ambiente seguro e agradável para a criança se acalmar. Outras escolas simplesmente separaram um ambiente dentro da própria sala de aula, um canto, que também não é com a função de punição, não é para envergonhar, não é um cantinho do pensamento, não é isso. É só um lugar para respirar, para relaxar, e a pessoa está liberada então dos afazeres ali da sala, e ela está retirada, porém dentro do próprio ambiente da sala de aula, do próprio quadrado ali. Os alunos mais velhos podem criar algo como um sofisticado, como um Havaí, incluindo madeira, murais, cadeiras de praia, ou algo simples como um puff para leitura. Então, enfim, o negócio legal é você diferenciar que aquele ambiente está um pouquinho diferente do restante, do espaço. Então, a ideia é essa. Permita que eles pensem em um nome especial para esse local e eles mesmos escolham isso. Leia um livro para a turma a fim de inspirá-los e consulte a carta Use a Pausa Positiva, que é essa nossa próxima cartinha aqui, ó. Use a pausa positiva. A pausa positiva ajuda os alunos a se acalmarem, a desenvolverem o autocontrole. Quando eu controlo o que eu faço, o que eu digo, a gente não controla a emoção, o que eu sinto, mas como eu estou externando o que eu sinto, isso eu posso controlar. É psicologia isso, Então, para que possam resolver problemas focando em soluções e que sejam soluções respeitosas para todos. Não mande os alunos para o local da pausa positiva. Em vez disso, pergunte: ajudaria se você fosse para o cantinho do Havaí, para a nossa sala de descanso, para a nossa spa dos livros, sei lá, qualquer coisa assim. O nome lá que eles deram para a sala. Depois, melhor ainda, ofereça escolhas. O que mais te ajudaria? Nosso espaço para se acalmar, usar uma roda de escolhas, que é uma estratégia da disciplina positiva, ou escrever seu problema na pauta de reunião de classe para que todos possam te ajudar. Então você deu 3 opções para a criança. Pergunte aos alunos se eles gostariam que um colega os acompanhasse ao local da pausa positiva, depois de ter ensinado aos alunos as diretrizes de como ser um bom ouvinte. Então, claro que se as crianças já estão mas dominando um pouco melhor essas estratégias, essas técnicas, é possível que uma criança vá acompanhando a outra, que pode estar chorando, pode estar muito aborrecida, pode estar muito cheia de raiva ainda, E uma outra criança como companhia pode fazer bem. Deixe o aluno decidir quando que ele está pronto para retornar da pausa positiva. E, enfim, seria isso. Mudando um pouco de assunto, encerrando a fala da pausa positiva, eu quero falar agora sobre recompensa, elogio e encorajamento. Então são essas 3 dicas agora que eu vou passar para vocês. Recompensa, evite-as. Eu sei que a gente é do mundo do dar e receber. A gente vive mergulhado no dar e receber algo em troca. A criança nasceu já nesse ambiente, na família, na sociedade, na comunidade que ela vive, ela já viu que funciona assim. Fulano fez isso, o outro retribuiu daquela forma. Às vezes nós mesmos ensinamos isso. Olha, quando você usa essa palavra de gentileza, isso abre as portas. O outro fica mais propenso, a retribuir o que você está fazendo. Isso é um pouco verdade mesmo, na prática. Mas o que a disciplina positiva diz e que eu até acho válido é a gente dosar a recompensa, pensar melhor como essa recompensa funciona. Porque se eu tenho a criança que está dependendo de uma recompensa para se comportar bem, se eu tenho uma criança que já espera essa recompensa, primeiro que vai demandar de mim sempre uma recompensa nova, sempre criar uma estratégia nova. E isso parece um poço sem fim, tipo assim, um buraco negro, porque o negócio não vai acabar nunca. E essa criança, ela precisa ter uma certa autonomia. Eu vou fazer o que é bom, porque eu decidi que eu vou fazer o que é bom, que eu entendo que isso é o melhor para mim, o melhor para a turma, o melhor para o andamento da aula. E a minha recompensa vai ser o meu bem-estar, o bem-estar do meu colega, o bem-estar da minha sala, da minha professora. Então, talvez levar a criança para esse processo de compreensão
de que a melhor recompensa é a consequência dos seus atos, então se meu ato é bom, minha consequência é boa, isso seria o ideal. Isso é que a gente deveria desenvolver na criança, e não o tempo todo, vou te dar um presentinho, vou te dar uma surpresinha, vou te dar um brinde. Eu sei que às vezes o negócio é tão caótico que a gente lança a mão dessas estratégias de recompensa porque nos falta outra coisa. Então aí a disciplina positiva propõe isso e é legal você pensar sobre isso. Não estou dizendo que você vai mudar radicalmente, rapidamente, abrir mão da sua estratégia antiga e começar uma nova. Mas se você pensa em desenvolvimento socioemocional da criança, de fato, fazer o indivíduo viver em função de ganhar recompensa não é legal, não é bacana, né? Um dos objetivos da disciplina positiva é ensinar os alunos a fazer a coisa certa quando ninguém está olhando, que é um princípio ético, né? Isso é a ética, que é até diferente da moral. A moral pressupõe que alguém está olhando, né? Principalmente Deus ali. Agora, a ética não, a ética ela pressupõe que você fará o que é ético independente do olhar do outro, independente de punição, de elogio, de recompensa, nada disso. Você vai fazer o que é certo, porque é certo, e ponto final, acabou. É isso que falta na nossa sociedade, né, gente? Pessoas decididas a fazer o que é certo, independente se tem alguém olhando ou não. É a questão do cinto de segurança. Cinto de segurança é por quê? Porque a polícia vai ver e vai te prender? Vai te multar? Não! O cinto de segurança, meu filho, você vai usar para sua proteção. O policial está ali só mesmo para reforçar um lembrete. E também é lei no nosso país que a gente tem que usar o cinto de segurança. Mas a gente costuma focar no quê, né? Na punição. Põe o cinto, tem uma blitz ali na frente, pode ter um policial ali. Então isso que é o discurso errado. O pensamento que está por trás desse discurso é o da recompensa e punição. Então quando a gente tira isso daí, o que sobra? Sobra a ética, né? As recompensas ensinam a motivação externa. Eu vou fazer isso porque alguém lá fora vai me dar uma recompensa. A professora vai me dar uma estrelinha, um adesivo, um brinde como recompensa. As ferramentas da disciplina positiva ensinam a motivação interna. É olhar para dentro. Como você se sente quando você chuta o colega? Como você se sente quando você é gentil com o colega? Entendeu? É esse que é o princípio. Aí o que você decide fazer agora? Porque a sensação é melhor para todas as pessoas que sejam saudáveis, né? Claro que a gente tem aí as patologias, né, da psicologia, que tem pessoas que não se sentem bem em fazer o bem, mas na maioria aí do nosso universo aí de alunos, todos vão se sentir bem quando fazem o bem, quando provocam o bem ao próximo ou ao ambiente, né? Até aproveitando e falar de alguns transtornos realmente psiquiátricos que existem. Então, até nos serve de instrução ou parâmetro, né? Observe isso quando você observa que sistematicamente uma criança vem se comportando de maneira oposta, ela não tem a menor sensibilidade com a dor do outro, ela não se incomoda em prejudicar o outro, em machucar o outro, ela não se incomoda mesmo, ela se sente tranquila com aquilo, nem bem nem mal, parece que ela está anestesiada com aquilo dali, e isso é sistemático, isso se repete, você não vê nenhuma atitude diferente disso, talvez seja um alerta mesmo, talvez seja a hora de encaminhar para um profissional da saúde. Mas isso vai ser uma exceção, né? A maioria das crianças, que pelo menos ao nosso olho de professor, a gente vai compreender que eles gostam de fazer o bem para o outro, né? Então é isso que você tem que arrancar de dentro dessa criança, fazer que ela entenda isso que está dentro dela. Exemplos: em vez de recompensas, peça aos alunos que apresentem desafios na pauta da reunião de classe para que toda a turma possa se envolver na busca de soluções. Peça ajuda, eu preciso da ajuda de vocês agora. Quais são as suas ideias para soluções respeitosas? Então, ajude os alunos a apreciar com satisfação interna e se sentirem capazes de contribuir. Então ele vai ver assim, puxa, eu fui legal agora, eu ajudei minha professora, nossa, eu contribuí com a minha turma, eu que tive a ideia, né, de contribuir. Isso não precisa nem ser falado, é percebido aqui dentro, né, e isso vai reforçando para ela mesma, olha, eu consigo ser legal, eu consigo ser bom, eu consigo fazer o bem. Então é isso que a criança tem que se apropriar dessa noção aí. E, assim como o elogio, a maioria dos alunos ama recompensas, tal como ama doces.
Um pouco não faz mal, mas em excesso não ajuda os alunos a desenvolverem a motivação intrínseca. Então, mais uma vez aqui, a própria disciplina positiva recomenda, então, um certo bom senso, um certo nível de critério. E outra, se você trabalha com crianças muito pequenas, que ainda não desenvolveram as habilidades socioemocionais da faixa etária dela, a gente não vai esperar esse nível de maturidade aqui, que às vezes nem adulto tem, né? Então é gradativo, é um processo gradativo. Então às vezes eu vou ter que intercalar ainda um pouco de recompensa e um pouco de elogio. E agora eu vou falar de elogio. É a minha penúltima dica de hoje. Encorajamento versus elogio. Então, de um lado, você tem a capacidade de encorajar, e a gente vai ver como encorajar na próxima cartinha, e refletir um pouco sobre a questão do elogio. O elogio, ele é bom ou é ruim? Então, entra na mesma questão da recompensa. Dá certo, né? Elogiar pode dar certo. Não, aí o menino tá lá rabiscando tudo. Nossa, seu desenho tá ficando bom, tá melhor do que ontem. Aí o menino fica assim, uau, ela me elogiou, então agora eu vou ter que fazer um desenho melhor. Então funcionou? Funcionou. Funciona, eu sei que funciona. O menino tá fazendo aquela letra terrível lá, desleixada, aí você fala, nossa, a letra é tão bonita, aí ele começa rapidamente a corrigir, fazer aquela caligrafia caprichada, né? Por quê? Porque o seu elogio o levou a isso. Mas se tirar você, a letra vai ficar doida, o desenho vai ficar, né, sem capricho, rabiscado, avacalhado lá. Então qual que é o negócio legal? O negócio legal é que ele consiga fazer o que é bem sem precisar de ter alguém lá do lado elogiando. Olha, vai lá, parabéns, você consegue. Não, que legal, ficou lindo, parabéns. E aí fica aquela criança muito ansiosa para receber mais e mais elogio. E isso é uma coisa que está jogando nas suas costas aí. Você vai ter sempre que elogiar a criança. Eu vou falar uma coisa por experiência. Às vezes, na sala de aula, até mais ou menos 11, 12 anos, a criança que está carente de elogio ali, né, que é baseada nisso, a vida dela, ela sufoca o professor, né? O professor especialista lá do 6º ano para cima, em diante, ele tem aquele jogo com o tempo ali, né, o precioso tempo na sala de aula. Então você imagina a criança que agora é viciada em elogios e ela faz o seu dever de casa, responde todas as questões discursivas, aquele textão. E aí você vai passar agora a correção coletiva do dever, mas aquela criança, ela quer ler todas as respostas e ela não quer tirar dúvida, ela quer mostrar para você o que ela fez para ela receber bastante elogio de volta. Aí você deu lá de dever 10 questões para revisar o assunto e tal. Claro que é bacana e claro que seria maravilhoso se a gente tivesse tempo de analisar todas as 10 respostas dos 30 alunos, só que aí já acabou a aula, né? Não daria tempo para isso. Então vamos ser realistas. Às vezes, essa questão de ficar, né, enchendo o aluno de elogio e a consequência disso, que esse aluno fica mais sedento desse elogio, às vezes gera transtorno pra gente lá na frente, né? E a gente tem que dar uma certa autonomia para esse aluno e esse aluno tem que saber, poxa, não, realmente ficou bacana a minha resposta e eu não preciso falar isso para o professor, ou pelo menos eu não preciso de receber isso 20 vezes do meu professor. Mas é bom o professor sinalizar, não estou dizendo que nunca é bom o elogio. Mas só que se você viciar essa criança, tornar ela totalmente dependente disso, isso é disfuncional. Não é bom nem para você, nem para sua aula, nem para essa criança. Não é bom agora, não é bom no futuro, não é bom hora nenhuma. Então a criança tem que desenvolver essa capacidade de se sentir bem e que aquilo seja o suficiente. Que ela não precise ficar levando isso do professor e demandando do professor, me dá mais elogio, me dá, olha o que eu fiz, eu esforcei muito, eu fui melhor do que o meu colega. Então isso gera um monte de coisa por trás que é grave. Exemplos, então, elogiar ensina a depender de validação externa, encorajar ensina a autoavaliação. Então é o que a gente vai propor, a substituição, tirar o elogio e colocar em encorajamento. Olha como que é diferente. Elogio: eu gosto da sua redação, estou tão orgulhoso de você. Agora olha o encorajamento: notei que você está se dedicando, você deve estar tão orgulhoso de si mesmo. Ou outra frase que eu falo muito com os alunos: como você se sentiu? Então o menino estudou, chegou com, sei lá, tirou total na prova. Aí
ele chega todo feliz para te mostrar, porque é o resultado do trabalho em conjunto e tal, no meu caso, né, que eu trabalho com essa orientação, esse acompanhamento escolar. Então ele chega todo alegre para me mostrar que tirou total. Beleza, como que eu respondo? É a hora da opção, eu tenho a opção de elogiar ou tenho a opção de encorajar. Eu devolvo todo o mérito para ele e falo e pergunto para ele como você se sentiu. Como você se sentiu na hora que você pegou a sua prova e viu a sua nota? Nossa, fiquei feliz demais. Nossa, não, foi muito bom, professor, foi muito legal. E aí você pode falar, validar mesmo para os meus alunos mais velhos que já conseguem compreender isso. Eu falo assim, olha, eu acredito que o seu potencial é daí para mais, sabe? Então eu quero que você entenda que só depende de você e do seu trabalho. E eu quero que você guarde essa sensação que você está tendo. Como é bom a gente fazer um bom trabalho e ter a consequência positiva nas mãos. Então eu levo o aluno para enxergar isso, que está dentro dele todas as chaves, a chave de buscar o sucesso para aquela tarefa, para aquele trabalho, para aquele desafio. E também a consequência natural vai ser boa, vai ser positiva, e é mérito dele, e ele vai ter essa sensação boa, sabe? E isso vai, ele diante dele mesmo, é como se ele estivesse em frente a um espelho interno e vai ver, puxa, eu sou capaz mesmo. Olha, até que eu sou bom nessa disciplina que eu achava que eu não era, mas até que eu sou bom. E isso é ele com ele, não é a professora, não é a assistente, não foi ninguém, foi ele, né? Então é levar a criança, o adolescente a perceber isso e fazer essa associação correta. Outro exemplo, elogio. Você é o melhor jogador do time. Agora, encorajamento. Eu aprecio muito sua ética como jogador. Olha, quando eu falo em ética, né? Eu aprecio as suas decisões éticas. Isso volta para ele. Então depende de mim, né? Posicionamento ético, fazer o que é certo, respeitar né, dentro das coisas desportivas ali, fazer o que é ético, o que é correto, isso é bom para mim. Então isso gera no aluno essa sensação de que, opa, eu estou no caminho certo, isso me faz bem, e eu me sinto bem agindo assim. Então essa que é a reflexão, legal. Segundo ponto disso aqui ainda, observe se você está usando elogios e mude o seu vocabulário para usar palavras de encorajamento. Então agora vamos às palavras de encorajamento, melhorar um pouco mais nosso vocabulário aí na hora de conversar com o aluno. Palavras encorajadoras. Os alunos agem melhor quando se sentem melhor. Então a gente se sente bem e aí a nossa atitude é melhor. Palavras encorajadoras focam no esforço e no progresso, mas não na perfeição. Muito pelo contrário, não coloque como perfeito nem o menino, nem a meta do menino e nem você como espelho da perfeição, porque não somos. Então é bom a gente estar de olho na possibilidade do erro, a possibilidade do fracasso, a possibilidade da aprendizagem. Não apague isso, não jogue isso fora. Guarda isso aí, porque a gente às vezes erra, às vezes a gente fracassa e nós temos que lidar com essa frustração, com esse sentimento ruim também de fracassar. Então isso também é importante, acho legal pensar nisso. Mas eu posso encorajar que a sua atitude, a sua decisão foi certa, o seu resultado parece que foi certo. E aí, como que está dentro de você? Como você está se sentindo com isso? Conta pra mim, né? Então eu busco dentro dele o reforço, né, emocional ali para o que está dando certo. 2. Exemplos de encorajamento que ensinam um foco de controle interno para a autoavaliação. Você descobriu como fazer isso. Você se esforçou, você deve estar orgulhoso de si mesmo. Conte-me como você fez isso. Vejo que você estudou muito e se sente preparado. Isso é difícil para você, mas você continua se empenhando. Você confiou em si mesmo e encontrou uma solução. Eu agradeço a sua ajuda. Então todas essas frases são um encorajamento para novas atitudes boas, positivas. Eu estou encorajando isso no aluno, mas eu estou deixando por conta dele. A decisão e o reconhecimento está por conta dele. Eu não joguei uma coisa de fora para dentro, eu simplesmente estou realçando uma coisa que eu quero que ele perceba que está dentro dele. Essa sensação de sucesso, essa sensação de capacidade, essa sensação de que consegue agir bem, falar bem,
estudar bem, né? Ter um sucesso ali na sua atividade acadêmica e tudo que está ao redor disso daí. Acho muito legal. Ele usou uma palavra aqui que eu quero chamar a atenção, autoavaliação. É a nossa última fichinha de hoje. Então o vídeo já está ficando um pouco longo, mas vamos lá. A autoavaliação. Muitas escolas elas colocam essa autoavaliação para o aluno fazer ao final de uma etapa, por exemplo, e essa autoavaliação escrita. Então a gente às vezes tem acesso e fica vendo o seguinte: a criança apaga e marca outra coisa, e vai lá e apaga e marca outra coisa. O que eu pergunto às vezes até para os colegas: o que aconteceu na hora dessa autoavaliação? Ah, não, é porque eu li os itens com a turma e li em voz alta, genericamente, li as opções que tinham para ser marcadas. Mas aí eu quis lembrar, sabe, para essa turma, por exemplo, no tópico lá, leitura. Eu sou um aluno que está lendo muito, eu li bastante nessa etapa, e aí eu queria lembrá-los que nem todos leram, muitos esqueceram o livro na biblioteca, e tarará, tarará. Quando você vai dando essas setas assim, isso pode confundir a criança. E ela então começa, quem tem esse eu mais fragilizado, ela começa a duvidar de si mesma. Ah, não é mesmo? De 1000 livros eu esqueci um, então eu sou péssimo, vou marcar um X em péssimo. Então, cuidado com isso, deixa a autoavaliação ser uma ou seja, eu mesma faço avaliação, sem ficar indicando coisas, sabe? Se é um momento para a criança se autoavaliar, mesmo que seja diferente da sua visão, se a avaliação dela te parece incoerente ou incorreta, você vai ter o seu momento de avaliador. Deixa a criança exercer o momento dela de autoavaliação do jeito dela, do jeito que ela entende, sem a influência externa, sem a sua influência. E pior, quando a criança faz a autoavaliação e mostra: professora, tá certo? Olha, como assim, né? Então, não, olha, não, esse momento é só seu. O que você acha de você? Para mim está ótimo. O que você colocar que você acha de você, eu não posso opinar, porque é a sua avaliação. No momento da minha avaliação, eu vou falar a minha visão sobre sua atitude, sobre seu sucesso ou não, mas agora na hora da sua avaliação, que você mesmo está fazendo, ela é individual, sabe? Você vai consultar a você mesmo, você vai voltar lá na sua memória, sobre cada tópico desse que foi perguntado, como você foi, como você se saiu, o que pode ser melhorado, o que não pode. E o máximo que a gente pode fazer no momento de uma autoavaliação é interpretar o enunciado. Se houver um vocabulário, né, um pouco mais de alto nível ali, ou alguma coisa que a criança desconheça, aí sim a gente pode dar um sinônimo, né, enfim, ou um exemplo, mas só isso, para por aí. A gente não deve indicar para a criança que a autoavaliação dela está fugindo da sua observação. Acho que isso não é bacana. Gente, eu quero terminar esse vídeo então por aqui, agradecendo a todos que estão nos assistindo, compartilhando esses vídeos nas redes sociais, eu fico muito grata. Quero ter mais tempo ainda para esse trabalho. Eu divido meus atendimentos particulares, mais as palestras que eu tenho dado. Enfim, minha demanda é grande, então para tirar um tempo para compartilhar conhecimento é uma coisa que eu faço com muita alegria, mas me falta às vezes o tempo. Então, quanto mais você comenta, me direciona para um assunto, para outro, eu fico grata. E quando vocês compartilham meu trabalho, eu também fico muito grata. Vou deixar para vocês hoje aqui o meu e-mail, que é um e-mail que você pode conversar um pouco mais prolongado comigo, às vezes tirar uma dúvida, às vezes perguntar sobre algum material, tá? Então, o e-mail é fernandaipa@yahoo.com.br. Através desse e-mail é um canal a mais para a gente conversar, né? Se a gente tem mais coisa para dizer aí que não quer colocar, né, nos comentários do vídeo aqui. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês minha agenda de palestras, ela ainda está aberta para esse ano. Se você de repente tem um convite para fazer alguma coisa desse tipo, vou ficar muito lisonjeada e grata. Eu vou verificar possibilidades de a gente encaixar nossas agendas, nossos horários. Podemos fazer esse contato aí por e-mail mesmo, tá? Então é fernandaipa@yahoo.com.br. Lembra que a gente tem, quando eu lanço vídeo aqui também, geralmente eu divulgo lá na página do Facebook, aprenda isso hoje, e então você vai achar lá fácil, pede para entrar e você vai entrar. Um grande abraço, bom restinho de feriado para vocês aí, tchau, tchau.